bem com vocês, meus queridos? Que saudade de vocês, né? Bom, nessa aula a gente vai continuar falando sobre a chegada dos portugueses ao Oriente, né? Então, o primeiro a chegar ao Oriente foi o navegador Vasco da Gama, né? Chega lá em Calicut, na Índia, que nós já pontuamos na nossa aula anterior. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses em outras terras do Oriente, na China e no Japão. Bom, vamos começar pela China. Os portugueses chegam na China por volta do ano de 1513. E aqui foi um pouquinho diferente. Se lá na Índia eles usaram um pouco de violência contra os indianos para impor a sua superioridade, por se acharem os melhores, na China não foi bem assim, não. Na China eles foram bem pacíficos. Por quê? Porque eles ficaram um pouco com medo dos chineses, né? Eles encontraram um império muito bem estruturado, muito bem formado. Então eles não podem querer chegar lá se achando, não. A China, né, os próprios chineses denominavam o seu império chamado de Império do Centro. Lá na página 25 da apostila de vocês, ele vai falar um pouquinho sobre essa chegada dos portugueses à China. Olha o que ele fala pra gente lá na página 25, China, primeiro parágrafo. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro, por considerarem estarem no centro do mundo. Em 1513, os portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente da Índia. A primeira e mais significativa diferença estava no poder da marinha militar chinesa em relação à indiana. A grande força militar chinesa, no entanto, não foi o único fator que impressionou os portugueses, não. Se lá na Índia os portugueses chegaram lá soltando lá balas de canhões, destruindo os portos da Índia, na China não foi bem assim, não. Porque a marinha chinesa era tão poderosa quanto a marinha portuguesa. Ou seja, se eles tentassem usar de violência, automaticamente o que aconteceria? Eles teriam um rival à altura. Então eles foram um pouquinho mais calmos, né? Devido a essa marinha chinesa ser muito poderosa. Outra coisa que vai chamar a atenção dos portugueses era como o povo chinês era pacífico e muito aplicado à justiça. Isso vai chamar muita atenção dos portugueses, porque eles eram muito respeitadores dos costumes, da cultura. Eles falam, a justiça era muito bem aplicada, né? Os chineses eram como se fossem robozinhos, todo mundo seguia a mesma ordem, o mesmo caminho, e isso chama a atenção dos portugueses, porque os portugueses, né, já estavam acostumados com aquela vida louca, já chegavam lá falando alto, aquela confusão toda, e os chineses se assustaram um pouco nesse momento, né, porque é uma outra forma de cultura, é uma outra educação, então eles vão ter que seguir, de certa forma, um pouco mais moderados e mais pacíficos. Outro ponto importante que ele fala sobre a China, lá na página 26 da apostila, os portugueses chamam a China de celeiro de invenções, porque muitas coisas eram feitas na China. Olha o que ele fala lá na página 26, no primeiro parágrafo. A China era vista como um próspero império e um celeiro de invenções. Por quê? Papel, impressão em blocos de madeira, construções de canais de navegação, pólvora, pontes suspensas por correntes, bússola magnética, pasta e escova de dente, papel higiênico, inseticida, fósforo, cartas de baralho e papel são alguns dos exemplos de alguns produtos que eram fabricados na China. Isso chama muita atenção dos portugueses, né? Então, devido a todas essas invenções e o poderio militar, os portugueses foram mais calmos, mais pacíficos com os chineses. Quando eles chegam na China, eles tentam estabelecer uma relação com os chineses. Então, olha como que foi essa relação comercial entre os portugueses e os chineses. Na China, os portugueses tentaram estabelecer relações diplomáticas e, diante da recusa das autoridades chinesas em fazer acordos, em vez de confrontá-los com violência, igual fez na Índia, optaram por praticar o comércio meio que de forma clandestina. Eles não são bobos, né? Com a Índia, eles perceberam que eles podiam agir com violência porque a Índia não tinha um império para contra-atacá-los. Agora, com a China, não. Ah, vocês não querem fazer comércio com a gente? Não tem problema. A gente vai fazer mais de forma clandestina, sem ninguém ficar sabendo o que está acontecendo. E isso percorreu por muitos e muitos anos, tá? Esse comércio, de certa forma, clandestino. O que interessava os portugueses? O que tinha tanto na China, além das invenções que a Pro já falou, o que interessava para os portugueses comprarem os produtos chineses? O que eles queriam, né? Olha lá, então. Os portugueses não tinham muitos produtos que interessassem os chineses. Então, o que eles levavam? Levavam pratas, né, que eles traziam de terras que eles já haviam conquistado, e em troca, o que eles pegavam?
Eles pegavam, vamos colocar assim, compravam produtos luxuosos como seda, para confecção de roupas, porcelanas, pólvora, temperos e além do ópio, né, que é uma substância retirada da papoula, que é usada tanto em medicamento que provoca sonolência, como também para outros derivados. E o almíscar, que é o extrato do abdômen dos cervos, que era processado lá no interior da China, que eles utilizavam também para fazer perfumes, essências, dentre outras coisas. Em 1555, a coroa portuguesa estabeleceu um acordo com o imperador chinês para o entreposto comercial, que fosse construído na cidade de Macau, na China. Ao chegarem a Macau, os portugueses ergueram um portão onde escreveram: temam nossa grandeza e respeitem nossa virtude. O que é o entreposto comercial? O entreposto é como se fosse uma área portuária. Então, os navios portugueses, em vez de ficarem atracando em vários portos da China, já atracavam diretamente na cidade de Macau. Tanto que na cidade de Macau, um dos idiomas oficiais é o português, devido a essa colonização portuguesa nesse período ali, em 1555. Então, o que acontecia? Os navios portugueses, né, chegavam em Macau, eram carregados com os produtos chineses e de lá eles saíam em direção a Portugal para serem vendidos por altos preços. Então, isso era muito comum. Isso foi uma mudança muito grande. A partir do momento que o imperador chinês deixa Portugal ter um entreposto comercial, eles já estão começando ali uma certa relação comercial, assim, uma amizade, né? Mas só numa cidade. Eu não quero vocês se espalhando aqui pelo restante da China, não. No Japão também não foi muito diferente. Os portugueses chegam ao Japão um pouquinho depois, em 1543. E como que eles vão chegar nesse território? Primeira coisa, quando os portugueses chegam ao Japão, eles encontram o território em pleno conflito, né? Havia uma briga muito grande por domínios de terras entre os donos de terras, os governantes. Então eles já chegam numa cidade com muito conflito. Como que eu vou estabelecer uma relação comercial com um império que já está em um conflito interno? Então os portugueses vão ter que começar a pensar de que maneira que eles vão agir com os japoneses. Também vai ser diferente da chinesa e da indiana. Lá na página 28 da apostila de vocês, ele vai falar um pouquinho sobre essa chegada dos portugueses ao território japonês. Olha o que ele fala lá pra gente. Em 1543, quando os portugueses chegaram ao Japão, encontraram um território dividido internamente em conflitos. Os daimyos, que eram os grandes proprietários de terra, buscavam aumentar o seu poder e entrar em conflito por briga por mais terra. Então, daimyos, que ele fala aqui, são os donos de terras. E eles queriam mais terras, ou seja, aí começa a briga, começa a disputa. O imperador e os shoguns, né, sem autoridade, não conseguiam conter essa confusão toda. Aproveitando-se dessa situação, os portugueses chegaram aos portos japoneses e estabeleceram uma relação comercial. Um dos produtos levados pelos portugueses despertou grande interesse dos daimyos, que foram as armas de fogo. Daimyos, proprietários de terra, estavam brigando para querer mais terras. O imperador não conseguia controlá-los. Os portugueses chegam lá com armas de fogo. Não haviam armas de fogo no Japão, né? O exército japonês era formado por samurais, que usavam espadas. De repente chegam os portugueses com aquela nova, né? Para eles uma nova invenção. E isso vai mudar completamente. Então a primeira forma comercial que eles vão achar ali no Japão é a venda de armas de fogo para os daimyos. Com o estabelecimento de relações comerciais, a prata japonesa começou a ser levada aos poucos pelos portugueses para a Índia, onde era trocado por especiarias, porcelana e seda. O cobre japonês também era levado para a Índia e usado na fabricação de navios portugueses. Além de metais, os japoneses comercializavam porcelanas, pedrarias com os portugueses. Lá na página 28 a gente vê algumas imagens, né, desse comércio, como ele era feito. Primeiro a gente vê ali embaixo, na primeira imagem, um samurai, né? Como eles se vestiam, com as espadas. E aí depois na outra imagem a gente vê o desembarque de produtos trazidos pelos portugueses ao Japão. Então eles são duas imagens que falam um pouquinho sobre essa cultura japonesa. Bom, mas como que eu vou estabelecer? Até aqui eu estou vendendo os meus produtos, mas como eu vou me estabelecer naquele local? Como eu vou dominar o Japão? Então os portugueses vão começar a pensar que cidade
que eu posso dominar. Uma das cidades que eles vão fazer ali, vão fazer esse domínio, chama-se Nagasaki. Lembrando que as grandes navegações são financiadas pelo rei, pela burguesia e pela Igreja Católica. Cada um deles tinha os seus objetivos. O rei, mais posses de terras, mais metais preciosos. Automaticamente eu fico mais poderoso, né? Que é o mercantilismo que a gente fala. Quanto mais metais preciosos, mais terras eu tenho sobre o meu domínio, rei, né? A gente chama de metalismo. Então, um rei poderoso. O que a burguesia queria? A burguesia queria mercados consumidores, porque os burgueses são comerciantes, eles precisam do quê? Precisam de pessoas, de clientes para comprarem os seus produtos. E a Igreja Católica também era interessada, porque a Igreja Católica começa o quê? A perder fiéis após a Reforma Protestante em 1517 de Martinho Lutero. Ah, professora Gabi, mas a Reforma de Martinho Lutero foi em 1517 e os portugueses chegam na China em 1513. Sim, mas mesmo antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica está sempre o quê? Buscando mais fiéis. Então, essa é uma prática comum desde sempre. Então, esses três financiadores tinham seus objetivos. E a Igreja Católica vai mandar no navio português os padres jesuítas, que eram padres que tinham como objetivo converter os povos conquistados ao cristianismo. Essa era a função desses caras, converter, trazer aquele fiel que era de outra religião, budismo, hinduísmo, e convertê-los ao cristianismo, que era visto como a religião mais correta daquela época. Então, quando os missionários jesuítas recebem autorização para se estabelecerem no Japão, a cidade de Nagasaki, né, é fundada pelos portugueses e se torna a maior cidade cristã do Japão. Então, ali em Nagasaki, a maioria das pessoas eram ligadas ao cristianismo. Isso não vai ser muito bom. Por quê? Porque o rei japonês não vai gostar disso. O que vai acontecer, meus amores? No século XVII, com o fortalecimento do shogunato, encerrou-se a guerra entre os daimyos. Em 1635, foi proibida a prática do cristianismo e foi determinada a perseguição aos cristãos que professavam essa fé. O shogun decretou o isolamento do Japão por meio do Edito de Sakoku, país fechado, fechando todos os portos para os navios estrangeiros e proibindo os japoneses de comercializarem fora do Japão. Então, a partir do momento que acaba aquela disputa entre os daimyos, né, o rei consegue novamente controlar o Império Japonês, ele vai fechar o Japão para o restante do mundo, ou seja, para os próprios portugueses. Os padres jesuítas que estavam em Nagasaki eram o quê? Mandados para fora da cidade. Se os padres insistissem em ficar lá, haveria o quê? Uma certa perseguição, que é o que a gente vê na página 29 ali, ó, os padres jesuítas, a imagem, né? Os padres jesuítas como se estão ali, como se igual Jesus representado, estão sendo crucificados, né? Ou seja, aqui a gente não quer que vocês professem a sua fé, vocês podem sair daqui. Então olha que ele fala lá assim, ó, a cidade de Nagasaki foi fundada pelos portugueses. Com o fechamento do Japão para o comércio em 1639, os portugueses foram expulsos e os cristãos foram perseguidos, que é o que a gente começa a perceber ali na nossa imagem. O que acontece, meus amores? Até esse momento aqui, Portugal dominava o comércio com o Oriente, mas com o passar dos anos, outras potências europeias também vão começar a fazer esse mesmo caminho. Se antes Portugal ganhou muito dinheiro com a venda de especiarias, de produtos do Oriente, a partir do ano de 1580, a situação vai começar a mudar um pouquinho. Por quê? Porque reinos espanhóis, britânicos, holandeses também vão começar o quê? A fazer um comércio com o Oriente. Se eu tenho mais concorrentes fazendo a mesma coisa que eu faço, automaticamente eu não vou conseguir vender os meus produtos por preços tão altos. Então começa o quê? A decair o comércio português. Agora eu vou deixar para vocês agora algumas atividades para serem feitas. Lá no caderninho de atividade de você, da página 11 até a página 12, as questões 1, 2, 4, 5 e 6. Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.